A nocividade, ela só pode ser detectada pela análise do conteúdo das garrafas? Não, e aí já começamos bem. Não. E é isso que a gente tem batido muito aqui e já temos colhido decisões importantes. Por quê? É o que eu falei lá atrás. O trabalho pericial dificilmente vai conseguir fazer uma análise com um espectro gigante de possíveis substâncias que estão ali nas bebidas. E normalmente faz um trabalho buscando aquelas que são mais danosas ou que se tem mais notícia que estão presentes. Sem contar, a gente sabe que tem aí um problema às vezes de aparelhamento, dificuldades, enfim, toda a parte da dificuldade, inclusive, de realizar uma perícia como essa, a inexistência de algum meio de fazer um único exame, mas sobretudo tempo e investimento para tudo isso, certo? Então se faz normalmente a perícia tentando buscar a presença do metanol. Se eu não detecto o metanol, e eu faço um laudo informando que não encontrei a presença de metanol e que, portanto, eu não tenho como dizer se aquilo é nocivo à saúde ou não, apenas sob a ótica da análise do conteúdo. Sabe o que acontece no final do dia? Absolvição. E nós já atuei em diversos casos aqui de absolvição que felizmente foi revertida no tribunal, mas de quantidade significativa, apreendida em fabriquetas, em que o laudo simplesmente trouxe todas as características, trouxe a identificação das garrafas, disse claramente que as garrafas eram falsificadas e adulteradas, mas sobre o conteúdo nada falou, apenas que não possuía metanol. A tese da defesa foi: tem comprovação da adulteração e da falsificação, mas não tem a comprovação da nocividade. Ausente comprovação da nocividade, não há crime. Eu supero aquela outra discussão. O que nós podemos juntos construir? Não há nenhuma regra que determine que a nocividade possa ser aferida única e exclusivamente com o exame químico das substâncias dentro da garrafa. Outros elementos podem, inclusive, indicar que aquele produto é nocivo à saúde. A nocividade positiva, né? Pega a doutrina, a nocividade positiva, a nocividade negativa, e agora vamos construir a terceira nocividade, que é justamente essa. Será que, porque eu continuo demandando a existência de um trabalho pericial para provar ali a nocividade. Eu não posso comprovar a nocividade por outros elementos, sobretudo aqueles elementos que foram colhidos no local onde se praticava o invase, ou o depósito, ou a manipulação daquelas bebidas. Será que esses elementos colhidos, analisados sobre a ótica da perícia, não são suficientes, se assim for verdade, e na maioria das vezes vai ser, para inferir de forma segura que a forma como eram manipulados, envasados, armazenados, burlando qualquer regra estabelecida pela vigilância sanitária, sem qualquer cuidado sanitário, coloca em risco o seu consumo, portanto, tornando o consumo desse alimento nocivo? O que vocês acham? Ou é só o conteúdo que é que vai determinar a nocividade? Todo o nosso sistema é construído dessa outra forma. O sistema de controle e de proteção da saúde pública e dos consumidores é construído dessa outra forma. Não há razão para que também desta mesma forma, sobre o viés e o ponto de vista criminal, com esses cuidados de coleta dessas informações de forma adequada, não se consiga construir também a conclusão da existência da nocividade.